Quem? Não foi resultado? Bom dia a todos. Nós ontem encerramos a parte propriamente dita de trabalho braçal. Agora nós vamos, como de costume, ter uma sessãozinha de encerramento, seguida de uma sessão que eu acho também extremamente interessante, que é a resposta a perguntas e dúvidas suscitadas durante essa semana, proveniente de pessoas que assistiram o curso em todos os estados para onde ele é transmitido. Nessa ocasião, é apenas uma medida de justiça que nós tenhamos aqui presentes o professor Jacó Palles e o professor Nelson Simões, que são, cada um de uma forma, responsáveis pela existência desse programa. A existência desse programa se deve ao financiamento do Instituto do Milênio, que é dirigido pelo professor Jacó Palles, e, na parte operacional, a RNP, a qual o Dr. Nelson pertence e a qual ele dirige. Então, sem mais demora, eu queria passar a palavra para o Jacó, que vai dizer algumas palavras de saudação a vocês e explicar algumas coisas a respeito desse programa. Bom dia a todos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos 19 outros nós deste programa. Então, de fato, eu estou dando, junto com vocês, um bom dia a 19 estados diferentes. Na verdade, agora são 20. Incluiu-se Tocantins e vocês, desse núcleo do norte do Rio de Janeiro, é o primeiro de 21 nós. Então, esse programa, na verdade, a razão de ser dele é o time que está aqui presente, que não inclui nem a mim, nem ao Nelson. E é o Elon, o Paulo César, Wagner, o Morgado e uma maravilhosa equipe técnica. Temos o Dion, o Beauclerc e o Ranieri, da RNP. Está presente? É o Sidney da RNP. E aqui no Rio de Janeiro, duas secretárias maravilhosas, a Maria e a Priscila. E é claro que existem os nossos colegas que estão coordenando os diversos 20 nós distintos desses, que são ligados a esse núcleo central, e também uma equipe de apoio em cada um desses nós. Então, a razão de ser do sucesso desse programa, que nós reputamos, o Nelson e eu, e o Elon também, mas por modéstia ele não diz, os colegas nossos, vem da grande experiência de 11 anos, e esse programa tem sido levado a cabo,
inicialmente, aliás, mais, né, 13, 14 anos. Então, de início, ele tinha lugar apenas no Rio de Janeiro. Então, a partir da criação do Instituto do Milênio, que, na verdade, é parte de um projeto grande do Ministério da Ciência e Tecnologia, e particularmente do CNPq, nós, dentro do Instituto do Milênio, são 17. Existe um que eu tenho a honra de coordenar, na área de matemática, de uma maneira bem abrangente, indo desde a ponta da pesquisa até a contribuição que tem dado o aperfeiçoamento dos professores do ensino médio e, numa escala menor, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, só para ver o espectro desse Instituto do Milênio, ele é muito abrangente e, de fato, o Instituto como um todo, ele é virtual, envolve grupos em 27 instituições diferentes no Brasil e tem sido globalmente muito bem sucedido, segundo uma avaliação internacional. E este programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio, particularmente, mereceu muita atenção positiva de um comitê internacional, como eu disse. Então, o sucesso dele vem da enorme experiência, né, sólida. Eu acho que eu adoro esse programa porque ele tem tudo para dar certo e tem dado certo. Vem dessa experiência muito grande desse time que prepara as palestras, tem os colegas dos diversos nós convocados, atuando em coerência com esse grupo central. E o projeto, que foi iniciado numa nova forma, que é essa de espalhar pelo Brasil, teve uma parceria crucial da RNP, da Rede Nacional de Educação e Pesquisa. Tem um E aí agora, né? Muito bem colocado, e sem a qual o projeto não teria razão de existir. Então é essa combinação, uma enorme experiência, solidez, de que o programa é bem sucedido, ele tem muita importância. Vocês que são a parte essencial do sucesso desse programa, o aperfeiçoamento de vocês, espalhados aí pelo Brasil, seus colegas, e, né, feito em mutirão, com o time que é coordenado pelo ELA, com apoio técnico, e a parceria da RNP. Então, este programa, na sua primeira fase, foram 7, esse é o 7º módulo, a 7ª vez que ocorre dentro desse novo formato, e nós estamos absolutamente empenhados de que ele tenha prosseguimento e até se expanda. Agora, com novas parcerias. O Instituto do Milênio chegou ao fim na sua primeira etapa. Nós estamos fazendo um novo projeto, mas o sucesso desse programa, né, além da sua importância social, é que ele estendeu-se tanto que nós precisamos de parcerias. Não é mais possível financiá-lo só com recursos do Instituto do Milênio. Então, nós estamos nos preparando para isso e eu não sei se o Nelson compartilha comigo, o programa vai continuar, de um jeito ou de outro, ele vai continuar. Não é possível, o país não pode se dar o luxo de perder um programa como esse. Na minha opinião, é o melhor programa nesse sentido que eu considero existir no país. Existem outros, todos os esforços são bem-vindos. Esse tem muitos méritos, essa preparação intensa de vocês, eu, com tanta competência do time que dirige,
outros colegas espalhados pelo país, ele tem um efeito extremamente positivo. E como são feitos 2 módulos por ano, isso nós já tivemos a ocasião desses últimos 7, nos últimos 6, né? Já foram 5.000 professores do ensino médio que tomaram parte nessa experiência. Neste momento, nós devemos ter outros 1.000 e tantos. De modo que o programa vai prosseguir e vocês podem ficar com muito entusiasmo. O papel de vocês para o ensino da matemática no Brasil é absolutamente crucial e vai merecer, está merecendo, vai continuar merecendo todo o nosso apoio. Muito obrigado. Bom, como o Jacó falou, isso que a gente está fazendo não seria possível de ser feito se não fosse a RNP. Então, eu gostaria que o Dr. Nelson desse algumas palavras a respeito disso. Obrigado, professor. Eu queria dizer que o que nós estamos fazendo também não seria possível sem vocês. Porque, e é uma verdade, vocês estão aqui felizes porque estão aprendendo com bons professores. E nós, há 4 ou 5 anos atrás, fomos surpreendidos por uma proposta ousada de transmitir em vídeo de alta qualidade para 6 estados do país esse curso. Então, ao longo do tempo, hoje, se equipes de técnicos em todo o país colocam no ar 2 vezes por ano um curso transmitindo vídeo, incluindo centenas, né, de participantes, e faz isso com naturalidade e até sem imprevistos, é porque nos últimos anos eles aprenderam bastante. E aprenderam algo que é importante para nós, né? Aprender a usar tecnologias de informação e comunicação associadas a redes de alta capacidade, com aplicações de comunicação e colaboração para resolver nossos problemas nacionais, em várias áreas. Assim como podemos resolver usando essas aplicações em educação, podemos resolver em saúde, para fazer um segundo diagnóstico médico, podemos resolver na pesquisa, na colaboração na ciência, para manipular um telescópio que está no Chile, ou para acessar uma grande informação de dados disponível por uma imagem de satélite. E esse é o desafio em que a RNP, universidades, centros de pesquisa que são integrados a essa rede, né, tem no seu dia a dia. Promover esse uso dessas aplicações para a solução de problemas nacionais e para o desenvolvimento do país. Então, para a RNP é um privilégio poder ser parceiro do programa. E eu acredito, e por tudo que o Jacó já falou, a gente tem demonstração também, por exemplo, no ano passado, foi implantada pela primeira vez na América Latina uma interconexão entre os países. Então, hoje, a rede, essa grande rede do Brasil se interliga à Argentina, se interliga ao Chile, se interliga ao México, e a gente espera, ao longo desse ano, outros países da região estarem integrados. Esse programa serviu como um exemplo de como se alia esse tipo de aplicação com educação, com alta qualidade, e com uma metodologia de ensino que é eficaz e que transforma a realidade de quem precisa ensinar, né, quem precisa levar conhecimento. Então, ele tem sido exemplo também para outras organizações e até outras iniciativas no continente e fora. Então, isso é motivo de orgulho. A gente tem muito trabalho ainda. Hoje, se nós estamos chegando a 21 pontos, ainda não chegamos aos 27 pontos do país, onde a RNP tem presença, e nem conseguimos levá-los a todos, talvez a todas as cidades com conexões à rede, universidades, instituições que desejariam participar do programa. Então nós estamos olhando esse novo desafio para esse segundo ciclo com muito entusiasmo. A infraestrutura de rede evoluiu muito nesses últimos anos. Esse ano, nesse momento, nós estamos fazendo uma transformação que é uma transformação do modelo da rede. Quer dizer, a rede que a gente vai ter
a partir de julho, essa rede nacional, com 300 instituições interligadas, universidades e centros de pesquisa, ela vai ser de uma tal capacidade que vai nos permitir fazer programas desse tipo em múltiplas conexões de vídeo de várias formas. Quer dizer, nós vamos colocar a rede num patamar adequado para não só uma transmissão no sentido, mas para múltiplas transmissões em vários sentidos. Então nós vamos nos preparar, e a infraestrutura tem avançado nesse sentido, para permitir uma interação que é muito maior. Talvez a sessão do ano que vem de perguntas e respostas seja muito mais interativa do que essa desse ano. Talvez os colegas dos outros pontos já estejam participando e, assim como vocês fazem uma pergunta ao vivo, eles também farão. Então, eu queria agradecer ao Jacó pela provocação de 5 anos atrás e dizer que agora nós vamos provocá-lo no sentido contrário. Nós queremos fazer essa interação nos anos que vêm, porque ela vai ser importante para nós, para todos os envolvidos em cada um dos estados que estão trabalhando com engenharia de redes e aplicações, as áreas de computação, nas áreas afins, né, na área de redes e processamento distribuído, e para vocês, que têm uma importância fundamental no país, no ensino da matemática. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Bom, vocês serão bem-vindos a ficar aqui, porém não são obrigados a ficar, podem se considerar. Esse ano nós vamos fazer um ensaio relativo a isso que o Nelson acabou de dizer, porque algumas das perguntas aqui a gente vai responder na sessão de hoje vão ser formuladas oralmente, não em tempo real, mas em vários locais. Nossos colegas gravaram perguntas que nós vamos mais tarde passar aqui ao vivo para todos e responder já como um ensaio para essa possibilidade que no futuro a gente deve ter de uma interação em tempo real mesmo. Tudo pronto. Só um comentário, se vocês olharem ali para trás, a gente já está com imagens de alguns centros. No meio da imagem, Paraíba, do lado direito Rio Grande do Sul, do lado esquerdo Paraná. A gente tem como receber também imagens do Sergipe, e daqui a pouco a gente vai conseguir receber mais algumas. A gente recebeu pré-gravado 3 perguntas do Rio Grande do Sul, dos professores de lá, e 6 perguntas do Piauí. Tá? Essas que a gente vai passar. Ok? Até logo, Jacó. Não, vamos lá. Tchau, Nelson. Obrigado pela presença. Bom. Senta ali mais no... Então vamos começar a trabalhar. Aqui nós temos inicialmente uma série pequena de perguntas que nos foram enviadas de alguns estados e também perguntas que foram feitas por vocês que estão aqui. Nós vamos responder. Antes eu queria deixar então 2 mensagens. A primeira é enfatizar aquilo que o Jacó falou e que para nós é extremamente importante, que é a colaboração, o entusiasmo e a dedicação dos nossos colegas dos diversos estados que estão dirigindo as nossas atividades nesses estados. Sem esse empenho, sem esse entusiasmo, sem essa dedicação, nós não poderíamos fazer o nosso trabalho. Principalmente se destaca o fato de que são pessoas que trabalham em coerência conosco, são pessoas que têm uma visão sobre o ensino da matemática que privilegia o conhecimento matemático em si, em primeiro lugar. Okay? A segunda observação que eu queria fazer diz respeito a algo que eu disse a vocês ontem, no final da tarde, mas que não foi transmitido para o resto do país,
é qual é o verdadeiro sentido desse nosso trabalho. Nós queremos transmitir, principalmente e acima de tudo, aos professores do ensino médio, uma visão de qual é a finalidade essencial do ensino da matemática nesse nível. Né? Nós não queremos dizer como é que cada um deve ensinar, não existe um modelo para isso. O ensino é uma coisa muito individual, depende do estilo de cada um. O importante é que essa pessoa que ensina tenha uma visão clara dos objetivos, os objetivos a que se destinam aqueles conhecimentos. Não é isso? Então, as nossas aulas aqui, tanto as minhas como as dos meus 3 colegas, elas têm sempre essa característica, procurando, de uma forma crítica e objetiva, explicar o alcance daquelas matérias. E, sempre que possível, as aplicações e implicações práticas, técnicas, científicas desses conhecimentos, sem deixar de lado o aspecto estritamente matemático. Bom, feita essa observação, eu acho que nós podemos começar agora a fazer uma lista de perguntas e respostas. A primeira pergunta que foi feita pela professora Florinda, da Universidade Federal do Paraná, certamente, claramente, vamos, tenha calma, Wagner, você não vai ficar esquecido, não. A primeira pergunta é exatamente para o Wagner, que essa pergunta foi feita por 2 pessoas, estou seguindo aqui a ordem. Uma da professora Florinda e outros os alunos professores de Belém do Pará. É exatamente a mesma pergunta. Vamos lá. Não só vocês, Florinda e Fábio, detectaram... Ah, sim, não, sim, aqui tem a mesma pergunta aqui. Mas não é fácil. Ah, sim. Belém. Ok. Mas diversas outras pessoas detectaram um erro na solução do problema 3 e vocês estão cobertos de razão. Não tenho... Tá certo. Vai ser corrigido. Tá certo que está errado. Esse tipo de engano ocorreu aqui na nossa solução, né, quando comentamos os problemas à tarde. A primeira pessoa que veio resolver cometeu exatamente o mesmo engano que foi detectado e foi ótimo que o erro tenha ocorrido, porque... Ah, sim, pois é. Isso, o problema de aplicações trigonométricas é aquele problema do túnel, em que se pediam 2 ângulos de um triângulo e resolvendo se calculavam os senos e então teria que se escolher se o ângulo correspondente era agudo ou obtuso. E lembram disso, né? Todos fizeram esse problema e tem que se levar em conta, né, que o maior lado é oposto ao maior ângulo e assim a gente consegue decidir a partir do seno se tal ângulo é agudo ou obtuso. É realmente uma preocupação que a gente tem que ter, delicado, e com a pressa a solução que eu coloquei no livro está errada. Eu simplesmente não prestei a devida atenção. Então, aliás, agradeço e vou corrigir. É possível que em outros problemas aí que a gente tenha colocado na lista de soluções, haja erros, e a gente agradeceria muito a todos vocês que nos comunicassem desses erros, porque a ideia é que essas soluções vão compor no futuro um novo volume da coleção do professor de matemática, que pretende publicar, e a gente ajudaria, e nos ajudaria muito se vocês fizessem esse trabalho de detetive aí, encontrar outros erros ou sugestões nas soluções. Bom, agora o Fábio diz assim, qual é a melhor maneira de desenhar um dodecaedro? Bem, essa pergunta também veio de todo lugar.
Vou prometer o seguinte, mais tarde, perto do final dessa sessão, havendo tempo, eu vou ali... Ai, cara. Tá bom. Então você faz o seguinte. Em primeiro lugar, você imagina uma circunferência. Claro que ninguém está enxergando nada porque está bem levinho aqui. Divida a circunferência em 6 partes aproximadamente iguais. Não precisa ser rigoroso, porque nós vamos fazer um modelo didático, não vamos fazer uma perspectiva assim rigorosamente correta. Então eu vou marcar um ponto à esquerda, um à direita. Além disso, ele perguntou um dodecaedro, ele não disse que era regular. Ah, dodecaedro regular é o que a gente está. Eu sei, mas não precisa ser regular. Bom. Então, aí está uma circunferência dividida em 6 partes. Agora, nós vamos fazer o contorno aparente. Contorno aparente. Então, nós vamos ajustar aqui pedacinhos pequenos, tá vendo? Nas divisões. E entre eles, um maiorzinho. Nós vamos prosseguir isso, encaixando segmentos grandes e pequenos alternadamente. É claro que de que tamanho deve ser o grande, de que tamanho deve ser o pequeno, é um pouquinho de prática. Depois que você fizer alguns, você vai achar a medida certa. Isso, você vai aqui encaixando os seus segmentos. Então, o que você tem aí? Um dodecágono, né? Ele tem 6 lados grandes e 6 lados pequenos alternados. Bom, circunferência não serve mais para nada. Isso vai ser, então, o contorno aparente do dodecaedro. Ok. Agora pegue nessa região aqui à esquerda, você tem o lado pequeno, grande e pequeno, correto? Na mediatriz do lado grande, marque um pontinho aqui dentro. Bom, onde é que vai ficar esse ponto? Onde vai ficar esse ponto? Imagine um pentágono regular. Nós temos 3 lados de um pentágono, não é? E vamos marcar aquele vértice. Imagine essa diagonal. Então nós vamos marcar da diagonal para cima um segmento, um pedacinho um pouquinho menor do que essa distância. Quer dizer, se eu imaginar esta diagonal, algo assim, ó. De tal maneira a construir. Estou fazendo a parte de trás, então faça com linha fina. Então já temos um pentágono, que é esse aqui, já visto numa posição. Coloco a diagonal. Bom, feita a primeira face, pronto, o problema já está resolvido, porque você vai repetir a mesma coisa aqui e aqui. Bom, em seguida, você tem o centro. Você vai marcar um pontinho, não no centro, mas assim, digamos, a noroeste do centro. Ah, tem. Da parte de trás está aí.
Ocorre que, na perspectiva que nós estamos usando, existe um vértice na frente que quase coincide com o vértice oposto que está atrás. Para evitar isso e que a gente possa ver exatamente todos os vértices, eu não coloquei o vértice de trás exatamente no centro, mas desloquei ele um pouquinho só. E agora vamos fazer a parte da frente. A parte da frente é exatamente a mesma coisa que estávamos fazendo. Aqui esse pentágono que vai ficar em cima. Ó, aqui também. Mais um aqui. E a sudeste do centro, não é? O vértice que está bem na frente. Pronto. Tá. Não é uma perspectiva perfeita, mas é bastante razoável. Wagner. Hein? Valeu o ingresso. Valeu? Esquece o resto. Então tá. No final a gente... Bom, agora tem umas perguntas da Universidade Federal de Minas Gerais dirigidas a mim. Por uma questão de princípio, eu vou começar do fim. Professor Elon, na sua opinião, qual é o melhor momento para permitir que o aluno use calculadora na escola? Já vi muitas crianças que chegam ao 2º grau sem saber operações básicas com números decimais, porque os professores do 1º grau permitiam o uso da calculadora. Acha isso correto? Em resposta, eu vou ler um pequeno trecho sobre que eu escrevi no meu livro Meu Professor de Matemática, respondendo a uma pergunta que era a seguinte: um professor de Campinas, São Paulo, me perguntou se deve-se usar a máquina calculadora na escola. Qual a sua opinião? Eu vou dar uma resposta concisa. No livro eu dou uma resposta concisa e depois expliquei as várias razões da minha posição. Aqui eu vou dar só a resposta concisa. Acho absolutamente necessário, estou lendo, que a criança, ao fim do 4º ano primário, conheça de cor a tabuada e saiba efetuar manualmente as 4 operações com números inteiros, com frações ordinárias e com frações decimais. Uma vez conseguido esse objetivo, não me oponho ao uso das máquinas mais tarde, quando houver vantagem em usá-las. O surgimento das calculadoras eletrônicas representa um enorme progresso na direção da eficiência, da precisão e da rapidez nas contas, em quase todos os segmentos da sociedade moderna. Seria impossível negar ou mesmo tentar diminuir a ênfase desta afirmação, pois o sucesso comercial de tais máquinas prova eloquentemente a sua utilidade. Em consequência disso, é natural que se procure introduzir as calculadoras na escola. Tal medida tem sido proposta e executada em nome de 2 princípios bastante aceitáveis. O primeiro é que a escola deve adaptar-se à vida atual, modernizar-se e adequar seus alunos à sociedade em que vivem, na qual vão lutar pela vida. O segundo princípio é que o uso da máquina, liberando os alunos das longas, enfadonhas e desnecessárias tarefas,
deixa-o com mais tempo para aprimorar sua capacidade de raciocínio e desenvolvimento mental. Um corolário desta argumentação parece inevitável e tem, de fato, sido defendido como norma a ser adotada. Devem ser abolidas a tabuada e as contas manuais. Use-se a máquina em lugar delas. Mas não incorramos no erro de tirar conclusões apressadas. As calculadoras são extremamente eficazes para fazer contas, principalmente as longas, as repetidas e as difíceis. Mas é bom que se tome conhecimento de algumas de suas desvantagens. Então eu cito aqui as desvantagens. Primeiro é que a calculadora só lida, salvo modelos especiais e raros, só lida com frações decimais. Se nós comermos 2/3 de um bolo, a calculadora nos dirá que sobra 0,33333 do bolo. No universo em que as operações aritméticas fossem todas feitas com auxílio dessa máquina, não haveria lugar para frações ordinárias. Uma operação simples, como por exemplo 3/7 menos 2/7 igual a 1/7, seria escrita assim: 0,428,57,142 menos 0,285,714,28 igual a 0,142,85,714. Evidentemente, a ideia de 1/7 é conceitualmente mais simples, mais fácil de escrever, mais exata e muito mais acessível ao entendimento da criança do que a ideia de 0,1428,57,14. Logo, não creio haver dúvidas quanto à permanência das frações ordinárias entre os assuntos que os nossos alunos aprendem na escola. Bem entendido, não estamos propondo a supremacia absoluta das frações ordinárias sobre as decimais, nem que estas últimas sejam abolidas da escola. Cada uma delas tem seu mérito e sua hora de ser aprendida e usada. O segundo ponto é que os números que aparecem no mostrador de uma calculadora são valores aproximados. Daí resulta que várias das regras usuais de cálculo aritmético não são válidas para as contas feitas com a máquina. Em particular, quando multiplicamos x por 1 sobre x, não obtemos o resultado igual a 1. Obtemos algo como 0,99999. Pior do que isso, se n for um número inteiro muito grande, o produto de x elevado a n por 1 sobre x elevado a n pode resultar mais diferente de 1 ainda. Por exemplo, 2 elevado a 32 vezes 1 meio elevado a 32, na máquina dá 0,987. Em matemática, terceiro ponto, em matemática e nas suas aplicações, mesmo as mais simples, a necessidade de se representar em números não apenas como algarismo, mas como letras, seja em equações, como x sobre 2 menos 4x igual a 1, seja em identidades, como a mais b ao quadrado é a2 mais 2ab mais b2, seja em fórmulas, como a igual a πr2. As calculadoras não têm lugar para expressões literais, que precisam ser operadas manualmente. Podemos facilmente imaginar a perplexidade de um hipotético aluno que nunca aprendeu a tabuada, com a calculadora na mão, tentando multiplicar 2x mais 3y por 5x menos 8. Ou efetuar a subtração 1 sobre a menos b menos 1 sobre a mais b. Evidentemente, ele podia fazer essa subtração sem saber tabuada, mas nunca ia entender por que lhe ensinaram a fazer contas apenas com letras, sendo proibido operar manualmente com algarismo. Quarto, mesmo que se não existissem os defeitos apontados acima, haveria ainda a considerar fatores socioeconômicos, que inviabilizam o uso em larga escala da calculadora. A maioria dos alunos do primeiro e segundo grau no Brasil não tem condições financeiras para comprar calculadoras ou baterias para fazê-las funcionar, nem para substituí-las quando se quebra ou se perde. Memorizar a tabuada e as regras de cálculo aritmético, quando se é jovem e tem a memória fresca, é adquirir uma habilidade a mais, aprender a efetuar um ato mecânico, como andar de bicicleta, que não atrapalha em nada, mas pode ser útil em várias ocasiões. Isto sem falar no aspecto educativo, na disciplina mental, na ordem e na atenção necessárias a essas operações, as quais podem vir a constituir-se em hábitos de trabalho quando transferidas a outras situações. Mais tarde, principalmente a partir do segundo grau, quando já domina as operações e suas regras, quando os cálculos numéricos são meros auxiliares no estudo de outras teorias, quando quer evitar uma grande e desnecessária perda de tempo com cálculos prolongados, o aluno pode utilizar a calculadora em seu próprio proveito
e em proveito do melhor aproveitamento dos estudos. Mas é preciso primeiro verificar se isso não constitui mais uma discriminação contra os menos dotados financeiramente, que poderão ter rendimento inferior não por culpa de sua deficiência intelectual, mas por falta de condições para adquirir uma máquina. Terminei lendo tudo. Quanto a essa, é a minha resposta a respeito do uso da calculadora nas escolas. Tem outra pergunta a respeito do R+, tem o zero ou sem o zero. Isso aí é uma questão mais de uso. Eu considero R+ sem o zero, mas se você quiser considerar com o zero, tudo bem. Não brigo por causa disso. É apenas uma questão de coerência, já que eu considero N sem o zero, R+ também sem o zero. E como se representa, então, o conjunto dos números inteiros positivos? Eu represento como um intervalo fechado à esquerda, zero mais infinito. E outra pergunta, qual deve ser a nossa posição como professor em relação aos vários tipos de notações usadas no livro didático? Algumas notações são corretas, outras são típicas do livro didático brasileiro. Tem notações que só no Brasil se usam e em nenhum outro lugar. Eu, particularmente, acho abominável representar o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, etc., que eu chamo de números naturais, como os livros fazem aqui, que é Z estrela índice mais. Isso é uma notação complicada e desvia a atenção do aluno para uma coisa irrelevante. Chama de N e pronto. Bom, os professores da Universidade Federal de Tocantins, em Arraia, gostariam que o Morgado comentasse sobre a perpetuidade. Eles estão querendo viver para sempre. E esclareça o exercício 26. Então, passa a palavra ao Morgado. Há umas perguntas aqui, anteriores a essa. Uma vem de Pernambuco. Essa é uma pergunta interessante. O que são progressões aritmético-geométricas? Resposta, eu não sei. Tenho a menor ideia. Eu acho que é um nome que algumas pessoas andaram inventando aí. Não é um nome universal. Portanto, não é relevante saber o que significa isso. Deixa eu interferir só um instante. Eu tenho ideia. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um matemático muito conhecido chamado Gugu. E ele escreveu alguma coisa na revista do professor de matemática a respeito disso, junto com outro professor, José Paulo Carneiro. Então, eu hoje mesmo vou procurar e vou descobrir esse artigo sobre uma progressão aritmético-geométrica, assim mesmo que eles chamaram, mas eu vou dar a dica para vocês um pouco mais tarde. No intervalo eu vou fuçar onde está isso. Bom, o fato é que não é um nome universal, portanto. Uma outra pergunta, essa veio do Rio de Janeiro, é o que são a tabela Price e o sistema de amortização constante. O que se chama de tabela Price, esse Price aí não é propriamente preço em inglês, é um sobrenome de um economista inglês, Richard Price. Não, portanto, sempre escrever em tabela Price, o P do Price tem que ser maiúsculo, necessariamente. Que antes das calculadoras, ele fez umas tabelas para calcular prestação, né, nas vendas a prazo. O que se chama de tabela Price, que antigamente era conhecido como sistema francês de amortização, sistema francês de pagamentos, é o pagamento em prestações iguais. Quando você compra uma geladeira no Ponto Frio Bonzão, você vai pagar em prestações iguais. Então, toda vez que o pagamento é feito em prestações iguais, se diz que o pagamento é feito pela tabela Price. Nós fizemos aqui, na aula de ontem, um exercício em que tinha um bem que era vendido à vista por R$1.000 e também podia ser vendido em 10 prestações iguais. E
se eu não me engano, nós calculamos qual era a prestação, a taxa de juros era de 4% ao mês, e encontramos uma prestação de 118,55 foi o exercício, um exemplo feito ontem aqui em aula. Isso é um exemplo de tabela price, quer dizer, o pagamento foi feito em prestações iguais. A outra pergunta é o que é o sistema de amortização constante. O sistema de amortização constante é o sistema em que você abate a dívida em parcelas iguais, juros à parte. Por exemplo, suponha que eu contraia uma dívida hoje de R$100 e que eu vá pagá-la em 2 vezes, com juros de 10% ao mês. Então, hoje a minha dívida é de R$100. R$100 dividido em 2 vezes dá R$50. Então, eu vou fazer esse pagamento em 2 vezes, pagando de cada vez R$50 e mais os juros devidos na época. Ora, quando eu fizer o primeiro pagamento daqui a um mês, quanto é que eu devo de juros? Eu tomei 100 emprestados, juros de 10% ao mês, juros de 10. Então eu vou pagar 50 para amortizar a dívida, para bater a dívida e 10 de juros. Então a minha primeira prestação é de 60. Aí a minha dívida baixou para quanto? Para 50. Um mês depois eu vou fazer a segunda amortização, o segundo abatimento da dívida, que vai matar a dívida, vai liquidar a dívida de R$50. E vou ter que pagar os juros. Só que os juros agora são de quanto? De R$5. Então, meu segundo pagamento vai ser de R$55. Vocês reparem que a amortização, quer dizer, a parcela que eu usei para abater a dívida é constante. A prestação não é. A prestação acaba sendo decrescente, porque os juros são decrescentes. Claro, no início a dívida não está paga, os juros são altos. No final, já paguei boa parte da dívida, os juros diminuíram, certo? No livro, isso está abordado com mais detalhes. Aproveitando ainda aqui mais uma perguntinha de matemática financeira, o que é desconto por dentro e desconto por fora? Essas coisas são cobradas em grandes concursos, Banco Central, por exemplo, mas são realmente úteis? Médio. Vamos considerar, por exemplo, um esquema de empréstimo em que eu recebo R$50 agora para pagar 100, digamos, daqui a um mês, certo? Então, 50 é o valor presente da minha dívida, o que eu recebi agora, 100 é o que eu vou pagar daqui a um mês. A gente pode interpretar isso aí na base do desconto por dentro e do desconto por fora. O que é chamado de desconto por fora? Desconto por fora é o desconto em que a taxa é aplicada ao valor futuro da dívida. Por exemplo, se eu estou recebendo 50 agora para pagar 100 daqui a um mês, de quanto está sendo descontado aí do valor futuro que eu vou pagar? Qual seria o juro aí nessa brincadeira? R$50, certo? 50 para 100, R$50. Qual é a taxa de desconto por fora? O que caracteriza o desconto por fora é que a taxa é aplicada ao valor futuro da dívida. 50 em relação a 100, 50%. E o que é desconto por dentro? Desconto por dentro é quando a taxa é aplicada ao valor presente. O valor presente da dívida é 50. Se o juro é 50, a taxa de desconto por dentro é de 100%. Certo? São usados esses descontos, na realidade é usado no Brasil apenas o desconto
simples por fora, chamado de desconto bancário ou desconto comercial simples. Essas operações estão explicadas também com mais detalhes no livro, certo? Mas a diferença entre desconto por dentro e desconto por fora é que a taxa no desconto por fora incide sobre o valor futuro da dívida, a taxa de desconto. E no desconto por dentro incide sobre o valor presente da dívida. Em termos práticos, isso tem uma consequência, né? Então, você vai no banco, faz um empréstimo para pagar daqui a um certo tempo, e conta, se aplica aqui a história que o Morgado estava falando a respeito da mamãe aí, né? Porque você vai pegar esse empréstimo, o banco te diz, olha, você daqui a um ano você vai pagar R$100. Nós vamos fazer um desconto de apenas 50% desse valor, nós vamos te dar 50%. Tá? E aí, o risco é você ficar pensando que como você vai ser descontado em 50% no valor que você vai receber, que os juros que você está pagando é de 50%. Na verdade, qual os juros que você vai estar pagando aí? 100%. Então, essa maneira de exprimir o desconto em relação ao que vai ser pago é uma forma de mascarar também um pouco a taxa de juros que você efetivamente vai pagar. Eu achei legal. Você ainda quer falar mais um pouco? Tá bom? Então, Paulo César, você tem alguma pergunta que você queira responder? Você está meio calado aí hoje. Bom, tem uma pergunta que, na verdade, vem desde o primeiro dia do Rio Grande do Sul, que é um comentário da Maria Alice, que ela está repetindo agora, que é o seguinte. Ela relaciona o comentário do Morgado a respeito de juros simples ser um modelo inadequado para a realidade e questiona se na escola a gente não poderia trabalhar com modelos um pouco mais próximos da realidade, como, por exemplo, no problema da mola. Né? Então, no modelo da mola que eu mostrei no primeiro dia, o modelo que a gente adotou foi o modelo senoidal, que é um modelo no qual a mola permanece oscilando o resto da vida. Né? Na verdade, o modelo mais real dessa situação incluiria alguma forma de amortecimento. Mas a arte de modelar, e eu acho que isso é importante a gente passar para os alunos, é a arte de você selecionar qual é a aproximação desejável para uma determinada aplicação. Então, na minha opinião, nós devemos, na escola, nos acercarmos da realidade, nos aproximarmos da realidade. Mas, especialmente se a gente puder informar para os alunos esses limites, não tem nada demais de você não modelar exatamente a realidade, porque isso é o que a gente faz o tempo todo nas aplicações. Qualquer aplicação de modelagem matemática, ela seleciona os aspectos da realidade com o qual você vai trabalhar. Agora, nessa seleção, há coisas que são de bom senso e coisas que não são de bom senso. Então, ensinar aos alunos que é possível eles modelarem o comportamento financeiro através de juros simples, tá, é um grande erro. Não dá. Não dá para você tomar decisões realistas baseadas em juros simples. Tá, já o modelo da mola, eu acho que é uma aproximação bastante razoável para a gente ensinar. Devo dizer que a maior parte dos livros não ensina nem essa aproximação. Né? Então, uma outra pergunta, essa aqui vem de Sergipe, é o seguinte. Segundo o postulado, por dois pontos distintos passa uma única reta. Como é possível haver retas paralelas coincidentes? Essa também é uma discussão sempre recorrente aqui nos nossos cursos. O tempo todo, quando a gente transmite
para os alunos as ideias fundamentais da geometria plana, o que a gente diz para os alunos a respeito do significado de retas paralelas? O que são retas paralelas? Retas que não se encontram, que não têm pontos de... Não, mas quando a gente tem na geometria plana, só existe o mesmo plano. Então, a primeira vez que a gente fala de retas paralelas para os alunos, são retas que não se encontram. Aí chega no ensino médio, e a maior parte dos livros de geometria espacial resolvem mudar a regra do jogo e passam a chamar de retas paralelas retas que ou não se encontram, tá, ou são coincidentes. Na nossa opinião, esse é um mau hábito dos livros didáticos. O conceito aí de retas paralelas é um conceito profundamente enraizado culturalmente. É uma das poucas coisas que as pessoas sabem de geometria, é que retas paralelas não se encontram. Tá? E você vai e muda essa ideia e diz, não, mas se elas forem iguais, a razão pela qual os livros fazem isso... Depois ainda tem outra confusão que é introduzida aí, é o seguinte, é o conceito de igualdade. Uma coisa que precisa ficar bem clara em matemática, que uma coisa só é igual a si própria. Quando você diz que A é igual a B, você está dizendo que A e B são dois nomes que você está utilizando para indicar a mesma coisa, o mesmo objeto. Então, quando você fala em duas retas coincidentes, isso é uma contradição de termos, porque se são coincidentes, então é a mesma reta, então não são duas, é uma só. Pois é, então, a razão pela qual os livros fazem isso é que em determinados enunciados é um pouco mais cômodo você trabalhar isso permite que você faça enunciados um pouco mais concisos se você não distingue essas duas situações. Por exemplo, na aula passada eu falei que uma condição necessária e suficiente para uma reta ser paralela a um plano é que não esteja contida nesse plano, tá, e seja paralela a uma reta do plano. Então, se você considerar que paralelismo também inclui a situação de estar contido, tá, você pode fazer enunciados um pouco mais curtos, mas não vale a pena fazer isso. Você romper com uma terminologia perfeitamente consagrada para economizar algumas palavras, na minha opinião, é algo Depois inadequado. Tem aquele exemplo que o Wagner mencionou, que é o caso de quando você vai resolver um sistema, mesmo na quinta série, sexta série, não sei, sistema de duas equações com duas incógnitas, sistema linear. O sistema é indeterminado quando as equações representam a mesma reta. E é impossível quando as duas equações representam retas paralelas. Se você diz que a mesma reta e retas também são retas paralelas, você está dizendo que todo sistema indeterminado é impossível e vice-versa. Última coisa ainda sobre retas paralelas que tem aqui, uma pergunta que veio hoje do Ceará. Na verdade é para o Wagner, perguntando se duas retas paralelas se encontram no infinito, tá? E se há algum contexto em que essa afirmativa faz sentido. Então, essa afirmativa é algo que, na geometria plana, quando você está falando com os alunos sobre retas paralelas, insista que retas paralelas não se encontram. Agora, há um contexto matemático, isso faz sentido, que é o da geometria projetiva. Não sei se o Elon quer falar alguma coisa Há disso. duas coisas. Primeiro é que, muitas vezes em matemática, quando você exprime que uma solução de por exemplo, você tem a equação 5x igual a 0. Ou melhor, 0x igual a 5, desculpa. 0 vezes x igual a 5. Aí você tira o valor de x igual a 5 sobre 0. E às vezes a pessoa diz assim, x igual a infinito. Nesse caso significa que essa equação não tem solução. Quando você diz que x é igual a infinito, é porque não tem solução. Agora, essa questão das paralelas se encontram no infinito pode ser interpretada assim, simplesmente que elas simplesmente não se encontram. Ou, de um ponto de vista prático, se você olha para uma estrada de ferro, num lugar plano e retilínea, se você olha, você fica com a impressão que à medida que você olha para um ponto mais e mais distante, os dois trilhos vão se aproximando um do outro, e você tem a impressão que
é natural dizer, lá no infinito ele se encontra. O infinito simplesmente não existe. Agora, do ponto de vista estritamente matemático, existe uma noção chamada plano projetivo. O plano projetivo consiste do plano usual e mais uma reta que mais ou menos circunda o plano usual, uma reta que se acrescentou, que é formada pelas interseções de retas paralelas. As retas paralelas vão se encontrar lá nesse ponto, que não está no plano, foi acrescentado ao plano, foi acrescentada ao plano essa reta chamada reta no infinito, que é uma coisa que funciona na geometria projetiva, com geometria projetiva essa que foi originária de um matemático francês que, na invasão da Rússia por Napoleão, ele ficou prisioneiro e não tinha o que fazer, e começou a reescrever toda a geometria e originou a geometria projetiva. Tem aqui uma pergunta das duas. O senhor deu, obrigado, senhor, não, mas vamos lá. Deu ênfase ao teodolito, mas a tecnologia avança e hoje existe o GPS. Não é hora de abandonar o teodolito? Todo mundo sabe o que é o GPS, mais ou menos tem ideia do que seja, né? A resposta é gritantemente não. Muito pelo contrário, o GPS é um aparelhinho que está conectado lá com os satélites estacionários, né? E ele é capaz de te dizer com extrema precisão as coordenadas do lugar onde você está. Latitude, longitude e altura. Tão preciso que você pega um GPS e sobe num elevador de um prédio, ele vai te dando instantaneamente a diferença de altura que você está em relação ao solo. Acontece que o GPS não mede distâncias, como por exemplo vocês fizeram aí na sessão da tarde, mediram de uma praia, vocês mediram a distância de uma ilha até a outra ilha, sem colocar os pés em nenhuma das duas. Isso o GPS não faz. Seria preciso que você nadasse até a ilha com o GPS, sem molhar, então anotasse as coordenadas daquele lugar, enfrentasse os tubarões até a segunda ilha, anotasse as coordenadas daquele lugar e, usando então um pouco de geometria, calculasse a distância. Mas então, a pergunta foi boa, mas o teodolito é realmente um instrumento absolutamente fundamental. Foi. O que são poliedros arquimedianos? Poliedros arquimedianos são poliedros cujas faces são todas regulares, porém de 2 ou 3 gêneros diferentes. Exemplo, os poliedros arquimedianos, dá vantagem, não dá? Não. Os poliedros arquimedianos, eles são obtidos por lapidações convenientes de poliedros regulares. Então, bem simples, o mais simples é, por exemplo, você, num cubo, você marca os pontos médios de 3 arestas que concorrem num vértice e corta, passa um plano aqui, tirando essa pirâmide, esse tetraedro. Então, eu vou lapidar o cubo dessa forma. Então, uma vez mais aqui, vocês vão ver, pelos pontos médios de 3 arestas que incidem no mesmo vértice, eu retiro outra pirâmide. Digamos que eu faça isso só aqui na frente. De tal maneira que você, no final, vai obter um poliedro que é formado por 6 faces quadradas e 8 triangulares.
que é a parte da frente dele. Pronto. Isto é um poliedro arquimediano. Né? 6 quadrados idênticos, 8 triângulos equiláteros também exatamente iguais, todas as arestas iguais e todos os vértices iguais também. Se você olhar para cada vértice, eles são idênticos em todo o poliedro. Euler demonstrou que existem apenas 13 poliedros arquimedianos, né? Poliedros com essa propriedade. Né? Faces regulares, né? De 2 ou 3 gêneros diferentes. Há uma pergunta sobre poliedros de Platão. Nós não usamos isso muito. Os americanos falam poliedros de Platão se referindo aos poliedros regulares. Sólidos platônicos são os poliedros regulares. Né? Aqui não costumamos usar isso. De vez em quando aparece alguém que diz que poliedros de Platão são os poliedros cujas faces são do mesmo gênero, mas não obrigatoriamente iguais, tipo um paralelepípedo. Né? Então, todas as faces são do mesmo gênero, são todos paralelogramos, mas não são idênticas. Eu não vejo a menor graça nem necessidade de se introduzir essa classificação. Aliás, esse nome poliedro de Platão é um nome perigosíssimo. Eu já vi alguns programas de vestibular em que os revisores estavam muito atentos e apareceu um item no programa assim, poliedro de Platão. Já vi isso várias vezes. Tem que. Tá bom, daqui a pouco nós vamos ao intervalo, mas eu vou aproveitar para responder 2 perguntas aqui. A primeira é uma pergunta realmente provocante e muito interessante. Na primeira série, imagino, primeira série do ensino médio, né? Como se deve explicar o que significa um número positivo elevado a um expoente irracional? De fato, expoente irracional é uma coisa que é delicada, para você dizer que aqui é 2 elevado à raiz de 2, envolve o conceito de limite. Eu acho que a maneira mais simples de fazer isso é considerar a função exponencial com expoentes racionais e traçar o gráfico. Quando você traça o gráfico, você tem que omitir os números irracionais, mas mesmo o Wagner, com toda a esperteza dele de desenhar, ele não vai conseguir desenhar uma linha que só tenha pontos de abscissa racional. Não dá. Então os pontos irracionais, os pontos de abscissa irracionais no gráfico, eles quase que se obrigam a dizer o que é A elevado a x, para x irracional. É um número que é menor do que A elevado a r para todo número racional r maior do que x, e maior do que A elevado a r para todo número racional r menor do que x. Quer dizer, o número que está entre o A elevado a r para r menor do que x e A elevado a r para r maior do que x. De modo que essa forma de você olhar para o número irracional, o expoente irracional, como sendo um ponto do gráfico, o valor da função no expoente irracional é um ponto do gráfico, é a ordenada de um ponto do gráfico, do A elevado a x para x racional, é uma forma razoável. O importante não é o que é A elevado a x, o importante é que A elevado a x vezes A elevado a x' é igual a A elevado a x mais x'. Isso é que é a coisa importante. Porque essa propriedade, juntamente com o fato de que a função exponencial é monótona, caracteriza a função exponencial. A outra pergunta aqui é que o aluno do ensino médio deve conhecer o número E, mas não basta dizer que é um número próximo de 2,7. Dizer só isso é frustrante. Como explicar a um garoto de 15 anos o que é o número E? Eu sei como explicar a um aluno de economia o que é o número E. A gente pode tentar dar essa explicação para um aluno da primeira série. Eu ensino para os alunos de economia, assim, o Morgado provavelmente dá essa explicação para os alunos dele de matemática financeira. Imagine que você empresta R$1, tá, a juros de 100% ao ano. São juros escorchantes, mas vamos imaginar isso.
A pessoa, no fim do ano, deveria receber, se você considerar juros simples, receber R$2. Mas um espertinho percebeu o seguinte, que eu faço o seguinte, eu divido o ano em duas partes iguais, no fim do primeiro semestre a pessoa me deve R$1,5 e depois ele fica devendo esse R$1,5 do segundo semestre, de junho em diante, de julho em diante, ele está me devendo R$1,5 a juros de 100% ao ano. Isso durante meio ano ele vai me dever 2,25, que é 1,5 ao quadrado. Mas aí ele percebe a brincadeira e resolve dividir o ano em meses. E cada mês ele incorpora, né? Ele capitaliza. E então vai ser 1 mais 1 sobre 12 elevado a 12, vai ser a dívida final. E o cara então fica muito animado e resolve fazer isso, dividir o ano em pedacinhos cada vez menores, na esperança de que ele vai receber cada vez mais. Aí se engana, porque quando você vai dividindo em pedacinhos cada vez menores, você vai ter 1 mais 1 sobre n elevado a n, é o pagamento final, e isso, quando n tende para o infinito, isso não tende para o infinito, isso vai se aproximando de um número chamado número e. E você pode, então, calcular um valor aproximado do e com uma calculadora. Sem a calculadora ficaria impossível, mas você pode, numa calculadora, facilmente botar 1 mais 1 milésimo elevado a 1000. 1 mais 1 milésimo elevado a 1000 vai dar um número que não é muito próximo de E. Eu quero explicar que 1 mais 1 sobre n elevado a n, para n muito grande, é próximo de E, mas é uma aproximação meio lenta, né? O número E se exprime também de outra forma, como soma de uma série, aí é uma aproximação mais rápida. Mas com a calculadora você pode fazer miséria, né? 1 mais 1 sobre 10.000 elevado a 10.000 e assim por diante. Então, essa é uma forma de ver o número E. Mas, de um modo geral, a ideia de número irracional é uma ideia muito difícil de explicar honestamente para o aluno. Eu acho que em todas essas situações, a saída é não diga mentira. Não diga nada que você tenha que dizer depois. Eu costumo dizer que ensinar matemática nesse livro é como ensinar educação sexual. Você nunca deve dizer que o neném veio de uma cegonha, né? Você deve... Não, a verdade toda de uma vez ele aprende na rua. Você não precisa dizer. Só a diferença é essa, que matemática você não aprende na rua. Ok, finalmente, como definir claramente o logaritmo para o aluno? Bom, o logaritmo é o inverso da exponencial. A função logarítmica é a função inversa da exponencial. Seria correto dizer que é uma quinta operação matemática? Não, logaritmo não é uma operação matemática. Logaritmo é uma função logarítmica, que a cada número associa o seu logaritmo. Quando Neper inventou o logaritmo, ele publicou uma tábua de logaritmo, que ele chamou a maravilhosa a maravilhosa tábua de logaritmos, né? E não é uma operação. A operação é quando você tem dois números e multiplicar. É dado dois números e tomar o produto, ou então somar. É dado dois números e calcular a soma. Operação, é uma função, não é uma operação. Ok. Então vamos dar uma paradinha para o café e voltamos em seguida. Voltamos daqui a uns 20 minutos, tu podemos, né? Porque vem as perguntas dos outros estados ao vivo, ok?